Boa tarde, ouvintes da Rádio Jubilar de São Tomé e Príncipe. É com prazer e alegria que o Admito da Conceição estou cá convosco para levar até vós mais uma edição do nosso e vosso programa Tarde Viva. E, como é habitual, às segundas-feiras nós temos aqui a rubrica Conhecendo o Clima para agir, sair do projeto Cumprindo as Promessas Climáticas. Como na primeira semana tivemos aqui alguns internos e também tivemos aqui a conhecer os meandros do programa, para hoje nós teremos aqui no estúdio número 2 desta Casa de Rádio, o engenheiro Adérito, que estará cá para falar-nos um bocadinho sobre a COP26. Portanto, este evento aqui, São Tomé e Príncipe também esteve presente, foi representado ao mais alto nível e, com certeza, os ouvintes estão do outro lado assim, a acompanhar e eu agradeceria que pudessem assim, tomarem também atenção, tomarem nota, porque iremos aqui desvendar e também desmistificar tudo o que está à volta da COP26. Portanto, passo neste momento a saudar o engenheiro Adérito. Uma vez mais, muito boa tarde, engenheiro Adérito. Boa tarde, meu caro. Muito agradecido pela oportunidade que me dão de poder me pronunciar um pouco sobre a COP26. Exatamente, este é o tema do vosso programa hoje, Conhecendo o Clima para Agir, esta nova rubrica da estação emissora, uma vez que todas as segundas-feiras temos aqui diferentes temas a abordar à volta desta questão que é o clima. Portanto, recordar que este programa terá assim reposição durante esta semana e desde já começo a colocar, Sr. Adérito, a primeira questão. O que é COP? Bom, COP vem da designação inglesa de Conference of Parties, ou seja, a conferência das partes do acordo, portanto, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Portanto, o órgão máximo desta convenção é, portanto, a Conferência das Partes, que, portanto, toma as decisões mais altas relativas a tudo o que acontece com a convenção. Exatamente. Eu quero uma vez mais agradecer a todos os que estão ali do outro lado, todos os nossos amados ouvintes que diariamente nos acompanham. Tanto falou aqui sobre a conferência entre as partes. Podia aqui tentar nos elucidar quais são estas partes? É assim, a Convenção Quadro das Nações Unidas nasce no âmbito da Cimeira da Terra, que ocorreu em 1992, geralmente conhecida como, portanto, uma das três convenções irmãs, a Convenção das Mudanças Climáticas, da Biodiversidade e sobre a desertificação. Portanto, nessa altura, em 1992, e São Tomé e Príncipe também foi parte desta Conferência da Terra, o senhor Presidente da República de então participou e foi, portanto, São Tomé e Príncipe foi signatária da Convenção na altura. Portanto, mais de 105 países foram os participantes, os atores ativos para, portanto, a adoção destas três convenções na altura. Portanto, em 1992. E, portanto, uma vez estabelecida a convenção, posteriormente foram havendo portanto, encontros sucessivos e nas conferências das partes seguintes foram surgindo uma série de decisões que vieram desde a primeira conferência das partes, que começou portanto, em Berlim, até a data de hoje que nos encontramos, portanto, em Glasgow, com a 26ª Conferência das Partes. Ou seja, desde que a Convenção foi estabelecida, já houve 26 conferências das partes. Então, o COP26 vem em função das 26ª edições ou assim dos encontros realizados nesta cidade? Eu não diria que vem em função, mas eu diria que vem em continuidade. Portanto, uma conferência sucede a outra. A segunda sucede à primeira, a terceira sucede à segunda, assim sucessivamente.
Por isso é que nós tivemos recentemente a 26ª conferência que teve lugar em Glasgow, e já a próxima terá lugar no Egito, que será a 27ª. Mas é verdade que algumas conferências têm alguma particularidade. Se nós falarmos, por exemplo, da terceira conferência que teve lugar em Kyoto, na qual foi adotado o chamado Protocolo de Kyoto, é uma conferência muito importante no âmbito da Convenção. Existem várias outras, mas assim, de fresco, a última conferência muito forte foi a conferência, portanto, a COP21, que decorreu em Paris, na qual foi adotado o chamado Acordo de Paris. Portanto, as conferências, por terem sido várias, portanto, algumas têm importâncias um bocado mais históricas no âmbito da Convenção, por causa das decisões que foram tomadas nessas mesmas conferências. Exatamente. Quero aqui também colocar o senhor engenheiro adepto mais uma questão. É claro que foram conferências, mas quantos países estiveram assim na gênese do surgimento da COP? É possível nos trazer aqui mais ou menos quantos países estiveram assim na gênese da formação desse? Sim, nós não podemos falar na gênese da COP. Se calhar falamos na gênese da Convenção, porque a Convenção é que adota que o seu órgão supremo é a COP, exatamente, ou seja, a Conferência das Partes. E, como eu dizia, em 92, quando a Convenção foi adotada, basicamente mais de 105 países foram os que estiveram na linha de frente nessa assinatura, mas depois veio a haver uma ratificação. Hoje, a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas tem para aí 198 membros, partes que são membros, portanto, da Convenção. Daí que hoje o número já é muito maior, mas em 2005, na gênese do processo, na linha da frente estavam aproximadamente 105 países. O que aconteceu? É claro, né, houve transformações, mas pode aqui o senhor engenheiro nos avançar por que iniciou mais ou menos com 150 a conferência e hoje mais ou menos temos esse número de 190 aproximadamente? Isto é muito simples. Portanto, a própria conferência sobre as mudanças climáticas, ela resulta de um trabalho que foi realizado entre a Organização Meteorológica Mundial e na altura o UNEP, que era a Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E essas duas instituições, o UNEP e a Organização Meteorológica OMM, é que criaram um painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. E este foi o primeiro painel que começou a trazer para cima da mesa as evidências científicas de que alguma coisa estava a acontecer com o clima de forma menos boa. Portanto, e nessa altura haviam, digamos, muitos céticos, muitas pessoas que não acreditavam que, de facto, que as mudanças climáticas estivessem a ocorrer e que pudessem influenciar a vida na Terra. E com o decorrer dos anos, portanto, estas informações, o IPCC, que começou com um primeiro relatório e neste momento já vai no seu sexto relatório, portanto, foi relatando situações com evidências científicas que demonstraram que o clima estava a mudar e as consequências desta mudança, portanto, e o mundo inteiro acompanhando este processo, as pessoas acabaram se apercebendo de que as mudanças climáticas não era coisa de algumas pessoas, mas que de facto era um fenómeno que estava a acontecer no mundo e que
afetava a todos. Para além de ser um aspecto científico, havia também a questão das evidências. Nós mesmo em São Tomé e Príncipe, as pessoas com um bocado mais de idade sabem que no passado nós tínhamos dias de chuvas durante o dia inteiro, nós tínhamos um regime praticamente delineado de tempo de chuva e tempo de gravana, o que não acontece hoje. Nós, muito espontaneamente, podemos ter chuvas durante o período de gravana, assim como durante o período de gravana também podemos ter quase um mês inteiro ou mais de mês, portanto, sem chuva. Portanto, a alteração do regime das precipitações, o aumento da temperatura, sobretudo o aumento da temperatura, qualquer pessoa notará que hoje faz muito mais calor do que fazia antes. E o facto de sentirmos mais calor tem a ver com portanto, o facto de a temperatura estar um pouco mais alta. Portanto, são uma série de evidências que levaram as pessoas a perceber que este fenómeno de mudanças climáticas não era coisa de algumas pessoas, mas que era um fenómeno que, portanto, afetava a humanidade como um todo. Exatamente, e São Tomé e Príncipe, nós que somos uma ilha, é claro que alguns efeitos são, podemos assim dizer, devastadores para nós, uma vez que as ilhas têm aquela particularidade. Portanto, gostaria ainda de continuar, depois da pergunta que o senhor engenheiro respondeu muito bem, com efeito e com experiências da nossa realidade. Quais são as vantagens para os países que participam na COP? É assim, eu se calhar não diria na COP propriamente. Como eu já disse, a COP é a cúpula de todo um processo. Na conferência qualquer país que seja parte da convenção, ele, enquanto parte da convenção, ele tem responsabilidades, okay? Tem compromissos. Na gênese da convenção existia uma coisa chamada o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada. Ou seja, diante do planeta, nós todos somos responsáveis, só que cada um à medida, portanto, da contribuição que teve para a sua degradação. Ou seja, quando a convenção foi estabelecida, tomou-se muito em conta a questão de qual foi a contribuição dos países para que chegássemos a essa situação de mudanças climáticas. Ou seja, um país que tenha contribuído muito mais para que hoje houvesse esse fenômeno de mudanças climáticas, ele tem mais responsabilidade do que um outro que não tenha contribuído para o mesmo. Okay? Portanto, embora todos os países fossem responsáveis. Por isso é que se fala responsabilidade comum, mas diferenciada. Okay? Se eu contribuir menos, então a minha responsabilidade é menor do que o país que contribuiu mais. Contribuiu mais com o quê? Contribuiu mais com emissão de gases de efeito de estufa que levaram a que houvesse hoje o aquecimento global. Porque é preciso perceber que quando se fala de mudanças climáticas, basicamente está-se a falar da emissão de gases de efeito de estufa. Porque ao se emitir gases de efeito de estufa no processo de produção de energia elétrica, produção de cimento, de transportes e por aí fora, por todo tipo de que seja indústria, okay? Na industrialização, portanto, foi gerando essa emissão de gases que acabou se concentrando no topo da atmosfera e que gerou esse processo que nós temos hoje de aquecimento global. Ou seja, os países industrializados, de alguma forma, são mais responsáveis pela questão do aquecimento global do que os países que não têm qualquer tipo de indústria. Okay? São Tomé. E São Tomé é um deles. São Tomé é um deles. Embora está o grande problema,
os países que menos contribuíram, regra geral, são os que mais sofrem, são são os mais afetados pelos efeitos das mudanças climáticas. Por que eles são mais afetados? São os países que têm menos meios. Okay? Tendo menos meios, uma catástrofe que ocorra num país com pouco meio, a capacidade de resposta é muito menor do que um país que tenha condições, que tenha meios técnicos, financeiros e todo tipo para fazer face à mesma catástrofe. Por isso é que, na situação atual, os países que menos contribuíram para o processo de aquecimento global, ou seja, para as mudanças climáticas, são os que hoje sofrem mais. Exatamente. São Tomé e Príncipe faz parte também deste país. Portanto, eu gostaria também de colocar o Sr. Diego mais uma questão. À volta, temos utilizado muito o termo COP e foi naquilo cidade que vem da convenção. E eu gostaria de saber, São Tomé e Príncipe participou nesta convenção ao mais alto nível, bem recentemente. Quais são, assim, as vantagens para os países que estiveram nesta convenção, incluindo São Tomé? Ok, é assim, é preciso perceber... Será que tem vantagem em participar? É preciso perceber que é sempre bom participar numa conferência das partes ao mais alto nível. Porque por muito que nós estejamos a mandar mensagens a partir de São Tomé, por muito que se escreva bonito ou que se tente comunicar, não é a mesma coisa que estar num fórum em que estão 198 países juntos. A sua mensagem chega diretamente a todos os outros que estão presentes, por um lado, e por outro lado, é uma ocasião para bilateralmente os representantes do país poderem, portanto, saber o que é que se passa, o que é que os outros estão a fazer. É uma oportunidade também para intercambiarem. Portanto, daí que, no meu entender, é sempre bom que o país esteja representado ao mais alto nível, sobretudo numa altura em que nós, enquanto pequenos estados insulares, existe um grupo de países chamados tanto o CIDS, que é uma sigla inglesa. São os países insulares. São o grupo de países insulares em desenvolvimento, os países insulares em desenvolvimento. E esta associação dos países é uma voz muito forte, por exemplo, nas conferências das partes. Por quê? Porque ela é composta por países que são mais afetados, países que têm menos meios para responder e países que são menos responsáveis pela situação do aquecimento global. Então, quando estes países apresentam as suas questões, regra geral, a comunidade internacional dá alguma atenção às suas preocupações. Há quanto tempo São Tomé e Príncipe tem participado nesta conferência das partes? Que eu me lembre, São Tomé e Príncipe tem sido parte desse processo desde o seu início, como eu disse no início da nossa conversa. Ainda em 92, São Tomé e Príncipe teve uma delegação na Cimeira do Rio, dirigida ao mais alto nível por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que na altura foi também signatário, portanto, do processo. E de lá para aqui, da memória que eu tenho, houve uma participação, acho que foi na primeira conferência das partes, mas depois, a partir da sexta conferência das partes, que teve lugar em Haia, até a data presente, São Tomé e Príncipe tem sido portanto, participante ativo neste processo. Portanto, para aí há 20 anos que São Tomé e Príncipe tem participado nesse processo. Exatamente. E por isso, em função da resposta que o Giro nos deu, vem a questão que eu gostaria de colocar. São Tomé tem participado há mais de 20 anos de forma ativa. Em termos de ganhos práticos, pode ser projeto ou outras formas de ganho, quais são os ganhos que São Tomé obteve na participação desta conferência? Em participar. Uma vez que o senhor disse que é muito bom que o país esteja presente. Sim. Desde logo vou lhe dizer, eu lembro-me que
a Convenção tem uma normativa que obriga os países a relatar a sua situação de mudanças climáticas. Okay? E para que esse relato possa ser feito, esse relato tem custos. Okay? Esse relato custa algum dinheiro. E lembro-me que, por exemplo, a primeira comunicação nacional de São Tomé e Príncipe foi feita aí por volta de 2004, 2005, já foi o resultado de uma participação que ocorreu nos anos 2000. Portanto, a partir de 2000, uma participação muito ativa, que levou a que se pudesse mobilizar meios financeiros para que viesse a haver essa primeira comunicação nacional. Na base do que foi feito na primeira comunicação nacional, da constatação da situação climática de São Tomé, dos desafios que o país tinha, então começaram a haver alguns dos projetos. Há pessoas que lembrarão que este país já elaborou uma coisa chamada o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. Isso foi elaborado, acho que foi para aí 2006, 2007, se estiver errado não estarei muito, mais um ano, menos um ano, mas é por volta disso. E este Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas indicou, portanto, pistas para soluções de alguns problemas que já haviam sido constatados nessa altura. Portanto, logo a seguir vieram, portanto, projetos. Lembro-me do governo japonês ter financiado um projeto de quase 3 milhões de adaptação às mudanças climáticas na zona interior. Esse projeto cobriu a zona de Lobata, na altura, e depois veio o projeto de adaptação na zona costeira a seguir, com o financiamento do Fundo Mundial do Ambiente e executado com a Direção-Geral do Ambiente e o Fundo Global do Ambiente, o GEF, o conhecido GEF. Portanto, foi a primeira fase do atual projeto, o tal projeto que também existem, que é um projeto regional neste momento, em que São Tomé e Príncipe também integra, o projeto da África do Oeste, que está a financiar também várias ações de adaptação das mudanças climáticas na zona costeira aqui em São Tomé. Isto tudo é o resultado daquele exercício que foi feito naquela altura. Portanto, a participação nesses eventos permite portanto, que as pessoas, os representantes do país, estejam ao corrente daquilo que é preciso fazer e das medidas que podem ser tomadas a nível interno para receber o suporte financeiro necessário da parte dos parceiros. Portanto, era isto. Portanto, podemos considerar esses projetos que São Tomé tem recebido como benefício em participar ou ser membro desta convenção? É assim, se o país não participasse completamente, não quer dizer que talvez ele não beneficiasse desses financiamentos, mas muito provavelmente não estaria na linha de frente. Ou seja, o facto de estar a acompanhar as negociações, conhecer as decisões que são tomadas, conhecer os fundos que são disponíveis, estar a par de tudo o que se passa, permite que o país possa, portanto, reagir de forma mais célere e a cada vez que há uma decisão que possa ser favorável, portanto, ao país, ao grupo de países de que São Tomé e Príncipe faz parte, poder, portanto, beneficiar desses financiamentos. Se alguém for somar os financiamentos, os fluxos financeiros que vêm das mudanças climáticas nos últimos 15, 20 anos, são montantes que não são negligenciáveis, são vários milhões de dólares. Seja da parte do Banco Mundial, seja da parte do PNUD, seja da parte do UNEP, das várias agências, okay, que estão a trabalhar, ou que estiveram a trabalhar em conjunto com o Fundo Mundial do Ambiente. Elas são as agências de implementação, mas de qualquer forma são agências que estão a implementar projetos do Fundo Global do Ambiente e atualmente também com o aparecimento do Fundo Verde para o Ambiente. Algumas agências também estão a trabalhar com o país para a obtenção de financiamentos para questões ligadas às mudanças climáticas. O senhor já disse que na participação, ou seja, durante a convenção, os países, de certa forma, apresentam assim os dados
em termos de mudanças climáticas dos seus países. Ou seja, os representantes apresentam resultados de mudanças climáticas nos seus países. E em termos práticos, quais são os objetivos que São Tomé conseguiu alcançar e quais os que foram, ficaram por ser alcançados face à última convenção? É assim, esta última COP, do ponto de vista dos países pequenos estados insulares, dos países menos avançados, mesmo dos países em desenvolvimento, muitas das aspirações dos países não foram realizadas. Ou seja, do ponto de vista de negociação, havia uma série de ações que os países estavam à espera e que não aconteceram. Desde logo, havia uma promessa que foi feita em Copenhague em 2009, que se transformou numa decisão na COP que ocorreu em Cancún, e que dizia que os países desenvolvidos deveriam mobilizar 100 bilhões de dólares para o apoio aos países em desenvolvimento até 2020. Portanto, durante esse período, isto deveria acontecer. A verdade é que, até este momento, este valor está muito longe de ser atingido. Se nós estamos a falar de 100 bilhões de dólares e os relatórios que o secretariado tem fala de aproximadamente 48 bilhões de mobilização, nem estamos a falar de 48 de entrega, estamos a falar de mobilização. Quando eu falo de mobilização é de promessas. Um determinado país diz que eu dou X, dou Y, dou Z. Quando se somam esses valores todos, os valores somados dão para aí uns 48 milhões, quando na verdade 48 bi, e quando na verdade o que os países receberam, o dinheiro vivo disponibilizado, andam à volta de 7,8 bilhões. Portanto, estamos muito longe da cifra que foi prometida e que foi acordada em Cancún. E, portanto, nesta Conferência das Partes, este assunto voltou a ser adiado para ser decidido em 2025. Portanto, nós temos praticamente mais 4 anos em que é uma situação que vai ficar pendente e que não vai ficar resolvida. E muitos dos países sem financiamento externo, e sobretudo do financiamento dos países considerados um pouco mais responsáveis pela questão das mudanças climáticas, estes países não poderão fazer face a uma série de problemas que têm no âmbito das mudanças climáticas. O país participou recentemente na Convenção das Partes. Quantos elementos tiveram presente no quadro da equipa representada no país? Quem foi São Tomé e Príncipe teve uma delegação, acho que deve ser das mais robustas, senão acho que aproximadamente, acima de 15 participantes. É verdade que todos não estiveram lá ao mesmo tempo. Houve participação faseada, houve quem ficasse mais tempo, houve quem ficasse menos tempo, mas a verdade é que na lista, portanto, de participantes, são mais de 15 representantes, ou 15 participantes que estiveram nesta Conferência das Partes. Sendo esta equipa, é suficiente na sua opinião? Não, a equipa é que nós... a necessidade e também a nós temos que reconhecer as nossas limitações. Estamos a falar de um país pequeno, com poucos meios, e que tem que adequar, portanto, aos meios de que dispõe. De facto, se tivermos sempre uma delegação com este número de pessoas, e quando eu digo uma delegação, se for delegação de negociadores,
porque, como compreenderá, ao referir-me a este número de participantes, portanto, basicamente devem estar por aí 4, 5 negociadores, o resto, as outras pessoas são os técnicos, são de outras instituições e são pessoas que não estão diretamente ligadas ao processo de negociação, ok? Mas o que é importante é que eu espero bem, porque aí é que reside a importância e a pertinência da participação ao mais alto nível, é que se ao mais alto nível há uma participação, então muito provavelmente haverá uma orientação no sentido de se dar alguma atenção aos negociadores que participam nesse processo, para que eles estejam devidamente preparados, porque hoje em dia ninguém consegue sobreviver sozinho. Não adianta São Tomé e Príncipe aparecer porque tem uma preocupação sozinha, puxar. Não. As negociações passam-se em grupos. Ou seja, um delegado pode sair de São Tomé e eventualmente pode até não ter uma indicação precisa de que vai defender este ou aquele assunto. Mas ele, como sendo integrante do grupo das ilhas, qualquer preocupação das ilhas também afeta São Tomé e Príncipe. E então, ele, nas negociações, ele passa a ser como que um defensor das ilhas, muito mais do que defensor de São Tomé e Príncipe. Porque os países não aparecem a negociar sozinhos, mas os países aparecem a negociar em blocos. O grupo africano, quando aparece a negociar os interesses do grupo africano. E quanto mais unidos estiverem, quanto maior for o bloco, a participação em bloco, maior probabilidade de sucessos. Daí que, de algum tempo a esta parte, aquele tipo de negociação em que aparece um país a reclamar, a reivindicar o seu interesse pessoal, não tem levado muito longe, portanto, ao processo negocial. Mas vou lhe dizer uma coisa que é curiosa. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, no seu discurso, levantou uma questão que estaria relacionada com a diminuição do tamanho das ilhas. Sim, que já não era os 1001. Por ter sido na Conferência das Partes e por ter sido naquele fórum, algumas instituições já começaram a se preocupar com o assunto. Okay? Eu trabalho no PNUD, e nós temos recebido comunicações e contactos de instituições que se preocuparam com o assunto e estão querendo saber o que é que se está a passar em São Tomé e Príncipe, e isto pode ser, por exemplo, um motivo para que haja uma atenção particular para São Tomé e Príncipe. Portanto, isto reforça a minha convicção de que uma participação ao mais alto nível, com uma mensagem precisa, é algo de muito importante. Daí que temos que ter pessoas também com uma qualidade e conhecedor também da matéria para poder participar. Claro, a questão de conhecimento é outra coisa. Como compreenderá também, as mudanças climáticas são um processo difícil. É um processo difícil que leva algum tempo para que as pessoas possam se inteirar. Não é só o que acontece no dia a dia, mas o próprio fenómeno, e conhecer os aspectos científicos do processo permitirão que as pessoas que falem em nome dos países possam fazê-lo com propriedade. E quando a mensagem é passada nestes moldes, o outro lado percebe e reage em conformidade. Portanto, a questão que fala da capacitação ou de formação é uma questão crucial, e eu sei que nós próprios, o PNUD, juntamente com a Direção-Geral do Ambiente, existe neste momento o projeto da Promessa Climática, que é uma iniciativa do Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas. Esse projeto da Promessa Climática está a trabalhar no sentido
de fazer uma série de capacitação e de divulgação dessa questão das mudanças climáticas e de colocar o pessoal nacional num nível um bocado mais alto do que aquele que já existe. Não estou a dizer que o nível seja mau, mas quanto maior for o nível de conhecimento, de informação e da capacidade de poder apresentar as causas e os problemas, claro, este será, portanto, uma mais-valia. Daí que este projeto tem trabalhado no sentido de reforçar a capacidade nacional, no sentido das pessoas poderem lidar com a questão das mudanças climáticas num outro patamar. Sendo um quadro técnico, ou seja, um quadro nacional e vive cá em São Tomé, sente que a mudança climática, o termo em si, há essa preocupação de nós, são tomenses, de dia a dia com o clima? Talvez as pessoas não se preocupem todos os dias. Mas quando nós falamos às pessoas, às vezes precisamos de ir ao terreno para perceber. Quais são as pessoas? Se for para o terreno falar com um agricultor, vou dar um exemplo. Um horticultor que faz, por exemplo, um produto chamado tomate. Sim. Okay? Um horticultor que cultiva tomate. Que depois de lançar a sua semente, ter uma boa plantação, já com plantas a florescer, e que no meio do período da gravana, ou no meio do período do gravanito, cai uma ou duas chuvadas pelo meio. Ele perde toda a sua colheita. Estes indivíduos já sabem que fenômenos desses estão a acontecer. E são devido a alterações climáticas. Eles sabem que esses fenômenos acontecem e eles sabem que são fenômenos ligados às mudanças climáticas. Há um processo que aconteceu aqui em São Tomé e Príncipe, que muita gente pode não ter percebido. Nós tínhamos uma situação em que os preços de produtos como tomate e pimentão oscilavam muito. Havia uma oscilação muito grande destes produtos por causa desta situação que eu estou a dizer. Só que, com a introdução das estufas, isso fez com que, de alguma forma, esses horticultores pudessem manter, durante um certo período, a garantia dos produtos que, sem as estufas, eles não poderiam fazer. Então, assim por alto, parece que não, mas a verdade é que houve um projeto das mudanças climáticas na agricultura. Foi um projeto executado, por acaso, até pelo PNUD, mas implementado no Ministério da Agricultura. E este projeto permitiu que os agricultores pudessem beneficiar de estufas. E essas estufas, pelo menos as estufas que estão operacionais, porque eu sei que algumas têm alguns problemas, por causa do modelo de gestão também que foi aplicado, mas eu sei que as que andam a funcionar têm dado algum resultado, porque haja chuva ou haja sol, portanto, o horticultor que decide avançar pela cultura do tomate não está à mercê da intempérie, que é, portanto, ocorrer uma chuva inesperada no meio do período da gravana ou no meio do período do gravanito. Este é um exemplo, mas existem outros. Portanto, as mudanças climáticas hoje são uma realidade que ninguém pode fugir e que têm que ser acataladas. Mas essas as mudanças estão sendo assim debatidas, tem sido uma preocupação constante das nossas autoridades? Sim, eu acredito que sim, eu não posso dizer o contrário, porque se não houvesse preocupação das autoridades nacionais, o projeto de adaptação às mudanças climáticas na zona interior, que foi feito no Ministério da Agricultura, não teria sido feito. O tal projeto que eu falei que pôs, portanto, as estufas, pelo menos este que eu conheço, que disponibilizou estufas para os horticultores.
Houve em tempos o projeto de adaptação às mudanças climáticas na zona interior, o projeto que teve lugar em Lobata. Existem vários outros projetos, mesmo neste momento. Existe um projeto chamado de Projeto Energia, mas que tem uma componente floresta e um pouco agricultura, que também já teve ações concretas. Mesmo durante no primeiro período do Covid, em 2020, este projeto apoiou o Ministério da Agricultura naquela iniciativa de Bamuximiá. Portanto, eu acredito que as autoridades estão atentas aos fenómenos que estão a ocorrer e que tenham procurado obter financiamentos para realizar ações de resposta à questão das mudanças climáticas. Agora, dizer se os financiamentos que são mobilizados são suficientes ou não, isto é outra questão. Como deve compreender, o país não dispõe de recursos financeiros avultados, da mesma forma como o Orçamento Geral do Estado é financiado com um apoio externo. As ações de mudanças climáticas, sobretudo porque é um país que tem responsabilidades reduzidas, então essas ações devem ser financiadas por países com maior responsabilidade, de acordo ao princípio da Convenção. Estou a falar no âmbito da Convenção. Se o país tiver dinheiro e quiser fazer mais, pode fazer. Mas se eventualmente não puder fazer, no âmbito do espírito da Convenção, daquilo que está estabelecido, o país não é obrigado a fazer mais do que tem feito. Só que, de facto, é preciso que se estabeleça um quadro um bocado mais amplo para que esses apoios para questões de combate às mudanças climáticas, de criação de capacidade de resiliência à questão das mudanças climáticas possa ser maior. Houve também... gostaria de colocar assim para que o senhor Gil pudesse assim nos esclarecer. Quais são as dificuldades encontradas na implementação das medidas acordadas na NDC? NDC também é outra história. É outra história. Quando eu falo de outra história, é uma coisa nova, ok? Este país, quando se lançou nas NDCs em 2015, não era só São Tomé e Príncipe, mas ninguém sabia o que seriam as NDCs. Os países foram convidados. Digam-nos lá o que vocês são capazes de fazer para reduzir a emissão de gases com efeito de estufa. E os países foram dizendo, São Tomé e Príncipe também disse. Só que, no caso de São Tomé e Príncipe, houve um aspecto que foi devidamente acautelado, que quer dizer que as medidas que São Tomé e Príncipe assumiu são medidas condicionadas ao financiamento externo. Um país que tem as dificuldades que este país tem, e que tem as prioridades que tem, não podia dar-se ao luxo de dizer que vai desviar os poucos recursos que tem para fazer face a questões de redução de emissão de gases, quando o próprio país não é emissor. Quando eu digo que o país não é emissor, é quando se faz o balanço entre o que o país emite e aquilo que o país absorve. Neste momento nós estamos diante de um país que é sumidouro. Ou seja, a diferença entre a emissão e a absorção é maior do que a emissão. Então, teoricamente, pode-se dizer que a emissão líquida do país é inferior, a emissão líquida do país é inferior à sua capacidade de sequestração. Exato. Daí que, portanto, um país nestas circunstâncias muito dificilmente poderá dizer que, diante das dificuldades todas que tem, que vai virar os seus meios financeiros para a questão das mudanças climáticas. Mas nós temos que perceber que, por muito que nós queiramos ou não, uma ação que é feita aqui em São Tomé e Príncipe, ela pode ter efeito até o Japão, os Estados Unidos, seja onde for. Então, cada um de nós tem que perceber que as nossas ações
têm implicações no mundo. E é neste contexto, e aí é que aparece, eu acho que neste aspecto São Tomé e Príncipe esteve muito bem, ao apresentar, portanto, as suas NDCs, as novas, em que aumenta as suas ambições. Ou seja, o país diz pretender, até 2030, reduzir em 49% as suas emissões atuais, sob a condição de receber meios financeiros para o fazer. Se o país recebe meios financeiros, o país faz. Se o país não recebe os meios financeiros, o país não estará em condições de o fazer. Mas só o facto de assumir que vai fazer o que pretende fazer já é muito importante. Portanto, é uma dinâmica mundial da qual o país também é parte, está disponível para dar a sua contribuição. Ok, então vamos discutir e esmiuçar este tema NDC na próxima edição do nosso programa, mas desde já agradecemos, Gil, agradecemos sim o esclarecimento do Gil sobre as questões da NDC. Se me permitir, para não ficarem com as dúvidas, por acaso levanta aqui uma questão, eu falei da NDC e se calhar o ouvinte que está lá em casa vai dizer o que é isso da NDC, não é? Sim. NDC é uma sigla que vem do inglês, N quer dizer National, D quer dizer Determined, C quer dizer Contribution, ou seja, são contribuições determinadas ao nível nacional. Ou seja, não são contribuições impostas, cada país avalia a sua situação e diz: eu, ao nível interno, consigo fazer este ou aquele exercício para contribuir no processo de combate ao aquecimento global. Por isso é que elas são chamadas de contribuições determinadas ao nível nacional. Então, uma vez que o país já as identifica, o importante a seguir é conseguir meios para as implementar. A dificuldade maior para os países como o nosso é conseguir meios financeiros para implementar. Por isso aqui eu gostaria, já muito rapidamente, para terminar, implicaria que o país precisasse de alguns parceiros para implementar estas medidas. Claro, desde logo, o facto do país ser parte da Convenção, indica ou deixa o país com algum respaldo em relação a isto, porque em 2015, quando foi adotado o Acordo de Paris, na mesma decisão que adota o Acordo de Paris, também há uma decisão a adotar a funcionalidade de uma coisa chamada Fundo Verde para o Ambiente, conhecida como Green Climate Fund. Então, e este Fundo Verde para o Ambiente é um fundo que foi criado com o objetivo de apoiar os países em desenvolvimento, do qual São Tomé e Príncipe faz parte, a fazer face a questões de mudanças climáticas, seja no âmbito da mitigação, e quando falamos de mitigação em mudanças climáticas, estamos a falar de redução de emissão de gases, ou seja no âmbito da adaptação. Tudo aquilo que é possível fazer, que é necessário fazer para que o agricultor continue a fazer sua agricultura, se calhar com menos água, que o agricultor continue, o horticultor continue a poder fazer a sua horticultura contando com o facto de que vai haver uma chuva que aparece no meio da gravana e que pode lhe criar problema. Portanto, isto tudo tem a ver com aquilo que é preciso fazer para nós continuarmos a poder sobreviver num contexto em que o clima está a mudar. Portanto, basicamente, este fundo foi criado para suprir estas necessidades, e aí sim o país tem que implementar ou tem que imprimir alguma dinâmica para submeter projetos ao fundo para que o fundo possa financiar. Exatamente, muito bem, estamos já na reta final do nosso e vosso programa. Não sei se Gil gostaria de deixar aqui uma mensagem para aqueles que nos escutam. Eu tinha uma pergunta que é em termos de coordenação dos setores, mas creio que esta pergunta
Por causa do tempo também não nos resta mais, nós temos um tempo bastante limitado, mas muito sinteticamente, diga para mim e para os ouvintes, em termos de coordenação dos setores, existe essa coordenação e já deixa uma mensagem nesta... Eu diria que uma coordenação existe, ela pode necessitar de alguma melhoria. Existe, portanto, a Direção-Geral do Ambiente, que é a instituição que tutela tudo que tem a ver com o ambiente em São Tomé e Príncipe e, consequentemente, as mudanças climáticas é uma parte. As próprias mudanças climáticas tem um Comitê Nacional para as Mudanças Climáticas que é liderado ao mais alto nível por um representante da Presidência da República. Portanto, existem existem mecanismos de coordenação até de parceiros. As agências das Nações Unidas, agências como o Banco Mundial, o BAD e outros, juntas num processo de chamada de... Portanto, o São Tomé e Príncipe hoje é parte de uma coisa chamada NDC Partnership, ou seja, parceria NDC. Exatamente. É uma parceria mundial, uma parceria mundial que foi estabelecida com o objetivo de ajudar os países a implementar as suas NDCs. Portanto, sendo o São Tomé e Príncipe parte desse processo, a coordenação se dá ao nível da própria parceria, ao nível interno, ok? E pelo que me parece, das informações que eu tenho e dos trabalhos que andamos a fazer, quando digo andamos a fazer, o próprio PNUD, a Organização das Nações Unidas, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento tem feito, portanto, acredito que existe essa coordenação e que os frutos poderão ou estarão sendo colhidos o mais breve possível. Este projeto Promessa Climática, acredito que vai fazer a diferença. Então esta é a mensagem que o senhor deixa já para o ouvinte. Ok, muito obrigado, Gil Adepto, por ter cá estado conosco. Voltaremos na próxima edição e desde já o programa irá ser reposto na quinta-feira e fica aqui a promessa de na segunda-feira, hoje 8 dias, iremos assim trazer o que é as NDC e os conceitos à volta das NDC. Muito obrigado, senhor Gil Adepto, por ter cá estado mais uma vez e continuação de boa tarde. Eu é que agradeço e boa tarde aos ouvintes e a todos.